Olá pessoal, você que assistiu o nosso vídeo sobre instabilidade e quedas no Instagram, nós vamos dar continuidade agora. E você que está chegando aqui no canal do YouTube, siga nas nossas redes sociais, veja o vídeo no Instagram, que é uma introdução a esse I da geriatria, que é super importante, instabilidade e queda. Falando sobre os fatores intrínsecos, que faz parte da própria pessoa. Então, por exemplo, a idade. Quanto mais idoso, pacientes acima de 75 anos, tem maior risco de quedas. Isso não é possível ser modificado. Pacientes que moram sozinhos. Isso é possível a gente fazer uma adaptação, melhorar a rede social, estar mais presente na vida desse idoso e, de preferência, com que ele more com alguém. O idoso, por exemplo, do sexo feminino, de baixa renda, tem mais chance de sofrer uma queda. Alterações na capacidade física, como redução na velocidade do caminhar, redução do tamanho da passada ali nos passos e desequilíbrio, é possível tratamento, é possível fisioterapia e melhorar isso no paciente. Lembrar de déficit visual. No próprio envelhecimento é comum a alteração de profundidade, da visão, alterações do contraste e da adaptação no escuro. Então, se a gente, jovem, levanta à noite no escuro e consegue ver aqueles contrastes dos tons de cinza, para o idoso ele não consegue ver, é mais comum ficar muito escuro e essa dificuldade de adaptar. Então, lembrar de iluminação no período, no momento que está escuro, e lembrar das doenças oftalmológicas mais comuns, como catarata, glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular, que precisam ser corrigidas quando possível. E quando não é possível fazer uma correção, fazer toda uma adaptação com esse idoso através de fisioterapia, terapia ocupacional e adaptar para que previna mesmo as quedas. É super importante lembrar que déficit de atenção, depressão, demência, diminui a capacidade de reação. Então, num tropeço, num momento que talvez o paciente não cairia se estivesse com a atenção preservada, ele acaba sofrendo a queda. Então, por exemplo, um idoso que tem uma briga, com um familiar, um conflito, ele pode sofrer uma queda porque isso diminui ainda mais a sua atenção e faz com que ele não consiga se adaptar diante de algum problema, de algum desequilíbrio que ele sofre. Das doenças que estão mais associadas a quedas, disparado a gente tem que lembrar em doença de Parkinson e doenças neurológicas, como AVC prévio e demência. Depois a gente lembra de artrose, de osteoporose, de tontura, de incontinência urinária, que o paciente tem que correr para tentar chegar ao banheiro e acaba sofrendo quedas, e do uso de medicações. Lembrar dos benzodiazepínicos, dos antipsicóticos, antidepressivos, que podem levar o paciente a cair. Dois fatores do próprio paciente a gente tem que ficar de olho, que são comportamentos de risco, em que a pessoa se coloca em risco, como subir no banquinho para pegar algo no armário, subir escada sem ninguém estar apoiando, jogar água no chão e às vezes está usando um sapato, uma sandália. São todas formas que o paciente acha que ele não vai acontecer nada e cai dentro de sua própria residência com complicações sérias. E outro tópico é o medo de cair. Isso é uma síndrome, uma síndrome de ansiedade pós-queda e que a gente pensa, não, ele tem medo de cair, ele vai se cuidar e não vai cair. Mas é o contrário, ele tem medo de cair, esse medo incapacitante faz com que ele levante já com uma ansiedade e aumenta a chance dele cair. Isso tem tratamento, isso tem como fazer um tratamento comportamental, também com psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, para reduzir essa chance de queda. Os fatores extrínsecos agora são relacionados ao ambiente, então aquele ambiente mal planejado, quem nunca viu aquelas escadas circulares com o tamanho muito pequeno que não cabe nem o pé todo da pessoa para subir, ou degraus muito altos, buracos nas vias, ou obstáculos na própria residência, como aquelas mesinhas de centro, fios pela casa, agora no verão fios
de ventilador e os próprios animais domésticos. Então, o paciente tropeça num cachorro, num gato, ou animais maiores, cachorros que pulam no paciente ou empurram esse paciente, ou o idoso que vai caminhar com ele e a própria coleira envolve no paciente, na corda que você está segurando o animal. Tudo isso pode ser adaptado por meio de um terapeuta ocupacional que vai à casa do paciente e avalia se precisa colocar uma barra no banheiro, um corrimão no corredor, se precisa de adaptação do ponto de vista de um calçado melhor, de tapetes antiaderentes. Então, tudo isso é possível de melhorar. Lembrando que um fator de risco para queda são os óculos com lentes multifocais, bifocais, em que o paciente às vezes olha um pouco para baixo para subir uma escada, ele acaba tendo uma alteração na percepção de profundidade e sofre a queda. Então é mais indicado o paciente ter 2 óculos, o óculos para longe e o óculos de leitura, que isso acaba prevenindo a queda. Na avaliação do idoso caidor, a gente tem que se perguntar se esse paciente fosse um jovem de 20 anos, ele teria caído do mesmo jeito? Isso já faz a gente perceber se foi um acidente inevitável ou se foi uma perda mesmo da capacidade de se equilibrar, de reagir e de evitar aquela queda. Então nós vamos perguntar se esse paciente, como ele caiu, se ele sentiu tontura, palpitação antes da queda, sudorese, ficou tendo calafrios, se ele ficou muito tempo no chão, se ele estava usando álcool, drogas, se houve perda de consciência, até para a gente fazer os diagnósticos diferenciais que são síncopes, crises convulsivas, um acidente isquêmico transitório, uso de bebida alcoólica. Então, é importante a gente fazer essas perguntas para a gente poder diferenciar um acidente de uma outra causa de queda. Lembrando que uma causa super importante é a hipotensão postural, e aí a gente lembra do paciente que vai se levantar e sente uma tontura ou às vezes cai sem sentir nenhum sintoma prodrômico. Como um assunto super importante, ele vai ser abordado à parte numa aula só sobre hipotensão postural. Além dessas causas que eu já comentei, nós precisamos lembrar de distúrbios eletrolíticos, desidratação e alta hospitalar recente. Todo paciente que ficou internado, saiu de alta, ele tem que ter uma atenção maior, porque ele ficou debilitado, ele perdeu peso, ele perdeu músculo e a chance de cair é muito alta após a saída do hospital. Com tudo isso, já deu para perceber que não é um motivo só da queda, são associações de fatores, medicações, alterações visuais, alterações do ambiente que levam à queda. Então a gente faz uma avaliação física desse paciente para avaliar a força motora dele, a velocidade da deambulação. Mas de maneira prática no consultório, você pode observar de como o paciente entrou no seu consultório, né? Você pode recebê-lo lá na recepção e ver como ele se levantou, se ele veio andando com um apoio, com uma bengala, com um andador, se ele teve que vir apoiado em um familiar ou em 2 familiares ou na cadeira de rodas. Se ele sentou na poltrona do seu consultório e na hora que você chamou para ir na maca para fazer um exame físico, ele se levantou sozinho, ele teve que se apoiar nas laterais da cadeira para se levantar, isso já demonstra uma fraqueza de membros inferiores e a gente pode pedir para o paciente ficar em pé com os 2 pés juntos, colocar um pé na lateral um do outro, colocar um pé na frente do outro. Isso a gente já consegue ter percepção de equilíbrio e algo assim, se o paciente consegue ficar em pé sobre um pé só, esse paciente tem um equilíbrio muito bom. Geralmente, paciente idoso que vem ao nosso consultório, a gente fala, fique em pé, não apoie nada, só sobre um pé. Ele não consegue fazer isso. Fica perceptível que ele tem fraqueza de membros inferiores, fraqueza de musculatura proximal em quadríceps e desequilíbrio. Então essa já é uma avaliação física e funcional. A postura no momento da queda também pode nos ajudar em avaliar alguns diagnósticos.
Então, o paciente que estava indo se sentar e caiu. Isso mostra uma fraqueza da musculatura. Ou que estava indo se levantar e sentiu um mal-estar e caiu. A gente lembra de hipotensão postural. Ou o paciente que estava estendendo uma roupa no varal, ou que precisou olhar para cima. Nesse movimento, ele acaba sentindo uma tontura e queda. A gente tem que lembrar de insuficiência vértebro-basilar e lembrar também de hipersensibilidade do seio carotídeo. Então, a gente vai precisar de um acompanhamento com o otorrino ou com o neurologista para nos ajudar nesses diagnósticos. Quedas que ocorrem quando o paciente vai fazer uma mudança de eixo, ou vai virar num corredor, ou precisa voltar e cai, a gente tem que pensar em doenças neurológicas e doenças vestibulares. Avaliar se o paciente sentiu tontura ou se teve alguma vertigem rotacional, turvação visual associada. Um mecanismo de queda também super importante é se o paciente teve uma queda súbita ou inexplicada. E aí a gente faz diagnóstico de síncope, lembrando de taquicardias ou bradicardias, que podem levar a esse tipo de queda. Também hipersensibilidade do seio carotídeo, lembrar do paciente que cai no metrô, naquele momento que está muito abafado, que está quente, o paciente tem aquele que chamamos de, o leigo chama de desmaio, e aí pode ser uma síncope, uma pré-síncope, uma lipotímia, que foi só uma leve tontura com recuperação muito rápida, mas que leva à queda e deve ser avaliado. Lembrando sempre de desidratação, o paciente que ingere pouca quantidade de líquido. Já citei os principais diagnósticos diferenciais, mas alguns mais raros, como hidrocefalia de pressão normal e até doenças neurológicas como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica ou até mesmo paralisia supranuclear progressiva, são diagnósticos diferenciais. E nós vamos avaliar pacientes que começam a ter quedas repetidas, quedas com bradicinesia, com rigidez e quedas com incontinência urinária. Vamos falar mais a parte em relação a essas doenças específicas, mas vocês precisam saber desses diagnósticos também. O paciente que chega ao pronto-socorro com esse histórico de queda deve ser avaliado com exame físico completo, até para avaliar o porquê da queda e as consequências que podem ter ocorrido. Tem que ser feito um eletrocardiograma, avaliar se tem bradicardia, taquicardia, de preferência avaliar a pressão arterial sentado, deitado e em pé, verificar as medicações que o paciente está usando, se usa algum anticonvulsivante ou, por exemplo, carbolítio, fazer a dosagem sérica da medicação. Deve também fazer avaliação de quadro infeccioso, de distúrbios eletrolíticos, de desidratação, avaliar a função renal, avaliar a glicemia, porque tanto hipoglicemia como hiperglicemia podem causar quedas, e também avaliar com exame de imagem a depender da queda. Se o paciente teve um trauma crânioencefálico, bateu a cabeça, vale a pena fazer uma tomografia sem contraste. Todo idoso que passar pelo serviço de emergência ou ambulatorialmente que relatar a queda deve ter toda essa avaliação completa junto pelo geriatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, também o educador físico e até mesmo nutricionista e psicólogo a depender das causas. As referências eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e não esqueça de seguir a Gerilogando e ficar atento para os próximos vídeos.